Olá, concurseiros! Meu nome é Natália, eu faço parte da equipe do escritório Daniel Assunção Advogados e nós somos um escritório especialista em concursos públicos. E nesse vídeo eu vou fazer a análise de possíveis ilegalidades no edital do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, edital 001 de 2023. Então vem conferir! Antes de começar a apontar as ilegalidades, queria trazer uma boa notícia para vocês. No ano passado foi promulgada a Lei 9.650 de 2022, onde trata sobre a nomeação e posse de aprovados em concursos do Rio de Janeiro, que diz: artigo 1º. Candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados. E parágrafo 1º. Os candidatos descritos no caput desse artigo serão considerados como pertencentes ao cadastro de reserva, seja prevista ou não essa categoria no edital, com ou sem essa nomenclatura. E a boa notícia é que esse edital da PEMERG 2023 respeitou o que foi disposto nesta lei e afirmou que aqueles que forem aprovados, mas não ficaram dentro do número de vagas, automaticamente estarão no cadastro de reserva. Ou seja, nesse concurso não tem cláusula de barreira, diferente dos concursos passados. E agora vamos passar para os itens que nós analisamos como possíveis ilegalidades nesse edital. E o primeiro item é o item 2.2.5, que diz: não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência. E esse item vai contra a lei que rege os concursos públicos no estado do Rio de Janeiro, que é a Lei 5.396 de 2012, no artigo 14, que dispõe do conteúdo mínimo que tem que ter no edital. No inciso 13, diz o seguinte: o percentual de cargos e empregos reservados a pessoas portadoras de necessidades especiais e critérios para sua admissão, sendo no mínimo 5% e máximo de 20%. Ou seja, é necessário que tenha essa estipulação no edital. E nem o mínimo de 5% foi reservado aos PCDs nesse concurso da PEMERG 2023. E é importante lembrar que existem muitos tipos de deficiência e muitas delas podem sim ser compatíveis ao cargo de policial militar. E o caso que eu trouxe para vocês sobre esse assunto é bem interessante. O juiz de direito Murilo Magalhães de Castro Filho, da 5ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, deferiu a liminar para suspender os concursos de Polícia Militar e Bombeiro Militar. Os editais foram publicados estipulando 50 vagas para bombeiro militar e 200 vagas para policial militar. E o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública contra o estado do Rio Grande do Sul para suspender esses concursos, porque em nenhum desses editais teve reserva de vagas para pessoas com deficiência. Então, foi solicitada a concessão da liminar para suspender esses concursos até que seja retificado o seguinte item do edital que eu vou ler para vocês. Não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, tendo em vista a natureza do cargo e da atividade de polícia ostensiva e de bombeiro militar. E por isso, o Ministério Público pediu imediatamente a retificação desse item para que fosse incluído a reserva de no mínimo 10% para os candidatos PCDs. E o magistrado ele esclareceu que essa reserva de vagas é prevista na Constituição Federal e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E ele ainda disse que o concurso possui muitas etapas, como por exemplo o teste de aptidão física. Esse candidato que concorre à vaga de PCD irá passar por todas as etapas do concurso, assim como os outros candidatos. E ao final é que vai ser aferido se ele é ou não compatível com o cargo. Então, o que é importante é que seja reservada as vagas aos candidatos PCDs e que ao final nada impede que ele seja eliminado se for comprovado que ele realmente não tem capacidade para exercer o cargo dentro da corporação. Dito isso, o juiz deferiu a liminar para que o item fosse retificado num prazo de 10 dias. E eu vou deixar aqui na tela a decisão para vocês conferirem. E agora, passando para alguns requisitos que tratam sobre o ingresso no cargo, como a altura e a idade mínima. E antes de ler os requisitos do edital para vocês, vale lembrar que a súmula 683 do STF diz que limitar o acesso ao cargo público deve ser sempre a excepcionalidade. O artigo 37 da Constituição Federal diz que todos os cidadãos têm que ter o amplo acesso ao cargo público. E o primeiro item é o item 3.1.2, que diz o seguinte: ter a idade mínima de 18 anos completos e a idade máxima de 32 anos até o primeiro dia para o ato de inscrição nesse concurso. Como eu disse, o STF afirma que restringir o acesso ao cargo público é sempre uma excepcionalidade, mas uma dessas exceções é em relação às carreiras policiais, em relação à idade e à altura. Ele diz que é sim limitar a idade e a altura nas carreiras policiais,
Portanto, tem que ser sempre analisado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Porque estados como Amazonas e Roraima, a idade máxima é de 35 anos. Já outros estados como Tocantins e Acre, a idade também é de 32 anos, assim como no Rio de Janeiro. E aqui em Goiás, a idade é ainda menor, que é de 30 anos, mas nós já ingressamos com ações judiciais no último concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás para flexibilizar esse limite de idade, para comprovar que candidatos de 32, 35 anos ou até de mais idade conseguem desenvolver a função de policial militar perfeitamente e podem sim ingressar na corporação, e conseguimos muitas liminares favoráveis flexibilizando esse limite de idade. Em relação à altura, é a mesma coisa. O STF entende que é sim legal estipular uma altura máxima e mínima para concursos de carreira policial, porém, novamente, tem que ser analisados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O item do edital que trata sobre a altura é o item 15.5, que diz o seguinte: para candidatos do sexo masculino, ter a altura mínima de 1,65 e para candidatos do sexo feminino, ter a altura mínima de 1,60. E alguns estados do país, a altura mínima é de 1,55. Estados como Roraima, Pará, Piauí, Bahia e São Paulo, e em alguns outros tem alguma variação, como de 1,57 para o estado do Mato Grosso. Então é algo que realmente pode ser analisado e pode ser questionado dependendo da altura que for estipulada no edital. O próximo item é o item 7.18 do edital, que diz o seguinte: o candidato poderá interpor presencialmente recurso contra o resultado preliminar do procedimento administrativo de verificação da condição de hipossuficiência econômica. E essa cláusula do edital de interpor recurso na forma presencial não é só para verificação da condição econômica, é também para o resultado preliminar da heteroidentificação, que são as duas possibilidades de cotas nesse concurso. E isso claramente é um excesso de formalismo da banca e viola princípios como da eficiência, da proporcionalidade e da razoabilidade, já que candidatos de muitos estados concorrem ao concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E seria muito mais fácil e não traria prejuízo nenhum à banca se eles colocassem a possibilidade de interpor recurso na forma online. E agora nós vamos adentrar na lista de condições e doenças que são eliminatórias nesse concurso. Mas antes de falar cada tópico para vocês, eu gostaria de ler o entendimento do STF que foi fixado no RMS número 26.101, que diz o seguinte: é incabível a eliminação do candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordem abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificadamente sobre a compatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo pretendido. Ou seja, se não ficar comprovado que aquela doença ou condição é incapacitante para o candidato a adentrar na corporação, ele não pode ser eliminado por aquele motivo. O primeiro é o item 18.12.1, que é portador do vírus HIV. E o caso que eu trouxe como exemplo para vocês é um cliente aqui do nosso escritório que concorreu ao concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás. E no edital desse concurso, ser portador do vírus HIV estava como uma condição eliminatória. E o cliente nos procurou porque ele queria concorrer a esse concurso, mas ele é portador do vírus. Então nós ingressamos com ação judicial e foi deferida a liminar, porque ficou comprovado que o fato dele ser portador do vírus não significa que ele não está apto para desempenhar a função. O próximo é portador do vírus hepatite B e C. E a decisão que eu trouxe como exemplo para vocês é um entendimento do STJ. Uma candidata concorreu a um concurso no estado de Rondônia e foi eliminada do concurso por ser portadoras do vírus de hepatite B e era uma condição eliminatória nesse concurso. Então, ela entrou com uma ação judicial para reverter a sua eliminação, porém, em primeira instância, a ação dela foi indeferida, mas ela não desistiu e continuou recorrendo até que chegasse no STJ. E quando chegou no STJ, esse daqui foi o entendimento. No atual cenário brasileiro, em que se busca dissipar toda e qualquer forma de discriminação, não se mostra razoável a exclusão de uma candidata em um concurso público apenas pelo fato dela estar acometida de uma moléstia em que não apresenta sintomas ou risco eminente de contaminação. Ou seja, além dela ser portadora do vírus hepatite B e não apresentar nenhum sintoma, não apresentar risco de contaminação a outras pessoas, ainda não se mostra razoável que ela seja eliminada de um concurso, sendo que ela está perfeitamente apta a exercer a função de policial militar. Doenças dermatológicas como vitiligo. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
Candidatos com dermatoses e comprometimento estético não pode ser eliminado do concurso público. O Ministério Público ingressou com a ação e afirma o seguinte: vitiligo não é contagioso, não traz prejuízos à saúde física e tampouco incapacita funcionalmente seu portador. E foi acatado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E também outros estados entendem da mesma forma, como por exemplo o estado de Tocantins. Isso mostra que esse item é mais um item extremamente abusivo desse edital. O próximo é má oclusão, ou seja, mordida cruzada. E existem diversas decisões em vários tribunais de todo o país comprovando que esse item é extremamente abusivo e fere princípios constitucionais. E foi isso que o juiz decidiu no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e ele diz o seguinte: apresentar mordida cruzada, má oclusão dentária não impede e nem restringe o exercício das funções de polícia militar. Previsão editalícia abusiva que fere princípios constitucionais, em especial o da razoabilidade e da proporcionalidade. Item 15.8. Os candidatos que se encontrarem classificados em magro ou baixo peso ou obesidade classe 1, 2 e 3 serão considerados inaptos no exame antropométrico. Hoje, a legislação que rege o ingresso nas carreiras militares é a Lei Federal número 6.880 de 1980, e nela não há qualquer disposição em que o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, seja parâmetro para aferir aptidão médica e aptidão física. E o STJ confirmou esse entendimento e afastou a possibilidade do candidato ser eliminado em razão do IMC. O próximo item do edital que eu vim trazer para vocês é o item que trata sobre a investigação social, que é o item 19.3.8.1, que diz o seguinte: tenha registro de ocorrência, inquérito ou ação penal. Olha, esse é um item que tem que ser tratado com muito cuidado, porque o próprio STF já fixou a tese de repercussão geral no julgamento do RE 560.900, tema 22, que diz o seguinte: sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula do edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato dele responder a inquérito ou a ação penal. Ou seja, a existência de um boletim de ocorrência, de um inquérito policial ou até mesmo a instauração de uma ação penal não pode eliminar o candidato do concurso público, porque só se comprova que ele é culpado por aquele ato, por aquele crime, com uma ação penal transitada em julgado. E durante o processo de investigação do inquérito, durante o trâmite da ação penal, pode ser comprovado de que ele é inocente, ele pode ser absolvido, pode ser comprovado que o crime nem sequer aconteceu, e ao final ele terá sido eliminado de um concurso público por um ato que ele não cometeu. E deve ser sempre levado em consideração o princípio da presunção de inocência, que está previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. E lembre-se, se você for eliminado desse concurso ou de qualquer outro concurso do país por esse item do edital de ter inquérito policial, de responder a uma ação penal, saiba que, ingressando com uma ação judicial, o que será aplicado no seu caso é o tema de repercussão geral do STF, já que ele é válido para todos os processos judiciais que tramitam na Justiça sobre esse mesmo assunto. O próximo item é o item 21.2.14, que diz o seguinte: a banca examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão recursos adicionais. Esse item eu trouxe mais como informação para vocês, porque ele trata apenas de recurso administrativo. Depois de cada etapa, a banca realmente abre um prazo para você impetrar com recurso administrativo caso seja necessário. E é o que nós recomendamos que você faça. Caso aconteça alguma ilegalidade em algum concurso que você concorreu, entre com recurso administrativo. Mas, caso a banca não anule alguma questão, como por exemplo alguma questão que esteja ilegal, é possível sim recorrer na via judicial. Existe uma grande discussão sobre o Poder Judiciário poder ou não intervir em questões de concurso, mas o STF entende em diversos julgados, como por exemplo no tema 485 e também no RE 632853, que diz que caso haja clara ilegalidade naquela questão, o judiciário pode sim intervir. E nós aqui no escritório já conseguimos anular diversas questões em diversos concursos de todo o país, como por exemplo PCRJ, BMRS, PPMG e muitos outros. Então, se acontecer alguma ilegalidade e a banca não anular, você pode recorrer na via judicial.
Essa foi a nossa análise de possíveis ilegalidades no concurso da PEMER de 2023. Se ficou qualquer dúvida sobre esse vídeo, deixe aqui nos comentários. E também, se você quer a análise de qualquer outro edital, comenta aqui também. Eu vou deixar aqui na tela as nossas redes sociais, TikTok, Instagram e WhatsApp. E lá no Instagram, nós postamos diariamente diversos conteúdos relacionados a concursos públicos. Então, nos siga no Instagram, já se inscreve no canal e curte esse vídeo se você gostou.